Quantos vieram ouvir uma palavra? Quantos vieram buscar de Deus uma direção? Amados, nós estamos no ano da expansão, no tempo de avançar. Quantos querem avançar aqui? Quantos querem expandir? Quantos querem crescer? Desde o ventre da nossa mãe, o crescimento está proposto para nós. Sim ou não? Amados, é muito interessante isso. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, né? De tempo em tempo a mamãe vai no médico, faz lá o ultrassonografia, né? Faz a ultrassonografia para saber como é que está o bebê. A Débora vai passar isso daqui a pouco de novo. Bênção não se recusa aí. É interessante, né? E aí vai no ultrassom, aí quando chega lá, aí a mamãe está deitada lá, o cara bota aquele gelzinho, o médico vai lá, bota aquele gelzinho, aí começa, né? Daqui a pouco começa. Tu fica... Você fica feliz ou você fica triste quando você ouve? Você fica feliz ou triste? Hã? Porque você sabe que algo está sendo gerado. E aquilo está crescendo. Você sabe que algo está sendo gerado e aquilo está crescendo. E aquilo que está sendo gerado tem um propósito eterno. Aquele ser que está sendo gerado ali tem um propósito. Deus sonhou com essa pessoa antes da fundação desse mundo. Na eternidade passada, quando eu e você éramos apenas uma inspiração no coração de Deus, Ele escreveu os nossos dias e sonhou conosco com um propósito muito bem definido. Interessante isso, que nós, desde o ventre, nós fomos criados para avançar, nós fomos criados para crescer, nós fomos criados para um propósito que vai alcançar muitas pessoas nessa terra. Talvez você olhe para você hoje e fale assim: pastor, eu estou meio desalinhado com o meu propósito. Pastor, eu estou meio que perdido em tudo isso. E ontem eu tive ministrando no culto dos homens, e eu quero dar só uma pincelada no que eu ministrei no início lá. Deus começa a criar a terra, a recriar a terra. Ele criou todas as coisas e coloca nesta terra o homem. Ele faz o jardim no meio do Éden, ele
faz um jardim e coloca o homem nesse jardim. E ele dá a este homem autoridade, poder para governar. Ele dá a esse homem autoridade, poder para governar. Ninguém na terra, naquele momento, na terra natural, ninguém tinha mais autoridade que Adão. Adão era a expressão da glória de Deus na terra. Adão era o CEO do céu na terra. Deus criou todas as coisas, colocou um representante legal dele na terra e falou assim: você vai governar, você vai sujeitar tudo isso que está aqui. E eu quero que você influencie toda esta terra com a minha presença, com a glória que eu coloquei em você, porque você é minha imagem e semelhança. O teu propósito, Adão, aqui nessa terra é crescer e multiplicar. Qual era o propósito de Adão na terra? Crescer e multiplicar. O propósito de Adão na terra era crescer e multiplicar. Era avançar naquilo que Deus queria que ele fizesse. Adão até começou bem. Fala para o teu irmão, Adão começou bem. Mas o negócio não é como você começa, o negócio é como você termina. Porque tem pessoas que começam bem e terminam mal. Mas tem pessoas que começam mal e terminam bem. O negócio não é como você começa, o negócio é como você termina. Tem pessoas que estão aqui há muito tempo, não aqui na igreja, eu estou falando, tem pessoas que estão no meio corporativo há muito tempo. E essas pessoas já mudaram de empresa algumas vezes. Você sabe como sair de uma empresa e entrar numa outra? Porque tem pessoas que quando termina um ciclo num local, ele fecha a porta que nunca mais abre. Ele terminou mal. Ele pode ter começado bem, mas ele terminou mal. Porque não sabe sair. Um exemplo que eu estou dando, amém, amados? O negócio não é como você termina. O negócio não é como você começa, é como você termina. Adão começou bem, mas terminou mal. Adão começa bem, termina mal. Por quê? Porque Adão se afastou do propósito para o qual ele foi criado. E todas as vezes que nós nos afastamos do propósito para o qual nós fomos criados, nós começamos a trazer sobre a nossa vida um peso que nós não deveríamos estar carregando. E exatamente este peso que impede que nós venhamos a avançar. Muitas pessoas estão perdidas no seu propósito e elas acumulam peso sobre si, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem ir adiante na sua vida. Quantos estão entendendo até aqui? Estão entendendo até aqui? Pensa agora num atleta que precisa correr. Atletas de alta performance, corredores dessas etapas olímpicas. Está aí a corredora aí, a corredora Thaís. Corridas de 100,
200, 400 metros, 800 metros, que são corridas de velocidade, de tiros curtos, né? Corridas de velocidade. Tem as que são mais longas, que começam com 1.500 metros. E uma outra, né, que é a mais temida de todas, que é a maratona, né? Esses corredores, preste atenção numa coisa. Você já viu corredor de maratona ser fortão, pesadão? Você já viu algum corredor de maratona ser fortão, pesadão? Aqueles que correm, preste atenção nisso, aqueles que correm de tiro curto, precisa ter uma boa explosão muscular, então ele tem que ser forte. Agora, corredor de maratona, amado, o vento tem que bater nele. O vento tem que bater nele, tem que levar, ele tem que ser assim, estilo Pedrinho assim, ó. O vento tem que bater e tem que levar o menino. Já viu lá os quenianos? Parece que tem 2 palitos de dente na perna. Parece que são 2 palitos de dente na perna. Parece até aquele desenho, bonequinho, aquele que você bota a cabecinha, faz um bonequinho assim. Já viu? Faz um risco aqui, bota 2 braços, bota 2 pés. Igualzinho. Igualzinho. Os caras precisam ter leveza, porque o propósito deles é alcançar o final dessa maratona. O propósito deles é alcançar o final. Deus também te criou com um propósito. Você precisa chegar a esse final. Mas talvez nesse processo da corrida, nessa maratona que nós chamamos de vida, talvez nesse processo, nessa corrida, dessa maratona que nós chamamos de vida, talvez você tenha adquirido alguns quilos, e eu não estou falando de quilos materiais, que isso aí a gente já adquire mesmo, mas eu estou falando de alguns pesos que talvez você não precisaria ter para chegar ao final dessa jornada bem. Quantos querem chegar ao final dessa jornada bem? Quantos querem avançar para esse propósito? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler contigo este texto. Hebreus capítulo 12. Achou? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo, nessa hora que vamos estar ministrando a Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor que não seja eu, mas o Teu Espírito através de mim a abençoar a Tua igreja, os Teus filhos que se reúnem aqui nessa noite. Pai Santo, fala ao coração deles, traz eles de volta ao propósito e a esta corrida, em nome de Jesus, e que esta palavra seja o combustível,
seja, Deus amado, em nome de Jesus, aquilo que vai fazer com que eles retomem a caminhada para a glória do teu nome. É assim que eu oro agradecido, porque eu sei que o Senhor é um Deus abençoador e não vai negar este bem a esta igreja nesta noite, no nome de Jesus. E aquele que crê diga amém, amém, amém. Portanto também nós, o texto começa dizendo isso: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, o autor aos Hebreus diz que existe uma carreira proposta para mim e para você, e que esta carreira eu tenho a firme certeza que é o nosso propósito de vida, aquilo que Deus sonhou conosco. Quantos têm esse entendimento comigo? Você tem esse entendimento comigo? Esta carreira que nos está proposta é exatamente aquilo que Deus sonhou comigo e com você. Ah, pastor, Deus não sonhou nada comigo não. Ei, quando você era apenas lá no ventre da sua mãe, Ele já estava sonhando coisas grandíssimas com você. Ele já estava separando você para coisas grandes. Só que, ao longo da vida, nós começamos a adquirir pesos que talvez nós não precisássemos adquirir. Nós começamos a atrair para nós pesos que nós não precisaríamos atrair. E é isso que vai dificultando nós corrermos a carreira que Deus sonhou para nós. Então o autor aos Hebreus, ele começa a nos dar um conselho, que nós comecemos a largar o peso e o pecado, que nós comecemos a abandonar todo o embaraço, então a palavra de Deus fala para nós deixarmos todo o peso e todo o embaraço. Isso está bem claro no texto. Fala para o teu irmão assim: você tem um propósito diante de Deus. Fala para ele mais uma vez assim: Deus quer que você avance nesse propósito. Agora pergunta para ele: o que está te impedindo de avançar? O que te impede de avançar? O que está trazendo peso sobre a sua vida? O que pode estar trazendo peso na sua vida? Você já imaginou um atleta correndo com um peso nas costas? Você já imaginou um atleta com uma mochila, com pá, enxada, bigorna? Vocês sabem o que é bigorna? Morsa, torno. Você já imaginou alguém correr com uma mochila nas costas? Você até vai conseguir, porque aqui eu sei que tem muita gente guerreira. Mas talvez você se canse muito mais rápido. E nessa noite,
O Espírito de Deus te trouxe aqui nesse lugar para alinhar o teu propósito novamente. E falando assim para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer trocar o fardo. Deus quer te dar uma nova oportunidade para você correr a carreira que lhe está proposta. Muitas pessoas perderam o ministério, perderam o chamado, perderam a carreira, porque se embaraçaram com as coisas deste mundo. Se embaraçaram, se enrolaram, se enredaram com as coisas deste mundo, e elas agora não conseguem mais achar o fio da meada para se desembaraçar, para poder voltar a correr dentro daquilo que Deus sonhou com elas. E amados, isso é uma máxima no nosso meio hoje em dia. Como tem crente se embaraçando com as coisas dessa vida. Como existem crentes presos com as coisas dessa vida. Aquele que quer vencer, quantos querem vencer? Quem quer vencer e dá glória a Deus? Se você quer vencer, você precisa se desembaraçar desses pesos. Se você quer correr mais rápido na direção ao autor e consumador da sua fé, Cristo, se você quer retomar o propósito para o qual você foi criado, você precisa se desembaraçar. Você precisa se desembaraçar. Um atleta de maratona, de longas distâncias, porque a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. E dentro desta corrida, o atleta procura livrar-se de todo o peso e de qualquer empecilho que impeça de chegar ao objetivo final, que é fazer a vontade do Senhor. Você precisa se desvencilhar desse peso. Pastor, e que pesos são esses? Quais são os pesos? Quais são esses pesos ou embaraços que atrapalham a nossa corrida? A nossa corrida para sermos vencedores em Cristo. Quais são? Aqui o Espírito Santo me trouxe algumas e eu quero compartilhar com vocês. Se você se identificar com alguma, é mera cristocidência, tá bom? Determinadas práticas ou costumes que você tenha, ou ideias que você cultive, ou algumas relações que você mantém, do tipo, práticas e costumes, preguiça. Você já viu um atleta dormir de maneira demasiada? Já viu uma vida de um atleta de alta performance? O cara é disciplinado. Fala comigo, um atleta precisa ser disciplinado. Atleta sem disciplina não funciona, mano. E ó, o que Deus sonhou com você, se você não estiver debaixo de uma disciplina de Deus, não vai funcionar. Atletas são pessoas disciplinadas. Quantos atletas temos aqui? Quantos estão correndo na vida para alcançar o propósito? Você precisa estar debaixo de disciplina. A preguiça passa longe. Dormir até tarde passa longe. Dormir até tarde passa longe. Trabalhar demais. Estudar demais. Comprar coisas desnecessárias. Pastor, peraí, eu vi as mulheres falando assim, eu vi as mulheres falando assim,
comprar coisas desnecessárias. Sabe por quê? Vou te explicar o porquê. Comprar é muito bom. Mas se você compra, você tem que pagar. E geralmente, nós compramos aquilo que nós não precisamos. E geralmente, a compra que nós fazemos não é à vista, é com dinheiro de plástico, usando um dinheiro que nem é seu. É alguém que está falando assim, ó, é seu. Ó, toma aqui, ó, esse cartão Black White. É do Botafogo, é preto e branco. Toma esse cartão Black aqui, Infinity Ultra Mega Power. Aí você fica, caramba, pô, tô com um cartão Black. Ó. Aí vai, entra lá na agência de carro. Aí fala assim, ó, cartão Black. Chega lá o vendedor fala assim, e aí, tudo bem? Tudo. Você veio comprar? Vim. O que você tem? Cartão Black. O cara, opa, senta aqui. Amado, é uma delícia. Você chega lá, você compra, você sai de carro novo, tudo cheirando a novo. 2 meses depois, o oficial de justiça está lá na tua porta. Rafael sabe do que eu estou falando. 2 meses depois, o oficial de justiça está lá na tua porta. Aí tu fica, Deus, o Senhor me abandonou. Deus, eu sou teu filho. Eu falo, mas eu não fui eu que te dei esse cartão Black. Foi mamon. Foi mamon. Você não está submetido ao propósito. E agora você está com peso sobre a sua vida. Aí, preste atenção como é uma reação em cadeia. Aí você fala, não, vou pagar esse negócio. Aí sabe o que você começa a fazer? Começa a fazer plantão igual um doido. Começa a virar turno na CSN igual um doido. Começa a vender piscina de manhã, de tarde. Sem nenhuma referência aos presentes. Começa a vender IG para todo lado. Aí vender já não é mais o suficiente. O cara, além de vender, ele fala assim, toma meu cartão que eu vou limpar a tua piscina também. Você está rindo, estou contando um filme de terror para você estar rindo. Estou te contando um filme de terror e você está rindo. A pessoa começa a adquirir um peso para a sua vida. A pessoa começa a adquirir um peso para a sua vida, que ela perde o propósito para o qual ela foi criada. Ela começa a perder o propósito para o qual ela foi criada. E aí, como você tem que trabalhar mais, você começa a abandonar as coisas de Deus, porque agora você tem que pagar o que você adquiriu sem precisar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então existem vários pesos sobre a sua vida: preguiça, dormir até tarde, trabalhar demais, estudar demais, comprar coisas desnecessárias, mania de doença, ciúmes, vestir-se de maneira inadequada, viver reclamando das coisas, e tem tantas outras que não são pecado, mas talvez pode se tornar um tremendo peso na sua vida. Tem coisas que não são pecado na sua vida. Trabalhar é pecado? Sim ou não? Não. Todo mundo tem que trabalhar, amém? Mas tem hora para fazer isso. Tem dia e hora
para você ser empresário, tem dia e hora para você empreender, tem dia e hora. Sabe quando isso começa a se tornar um peso? Quando o que você está empreendendo entra pelo tempo de Deus na sua vida, entra pelo tempo do teu propósito com Ele. Isso começa a se tornar um peso, isso começa a te embaraçar, e você perde o propósito, você perde a direção. Então, práticas e costumes como esse podem se tornar peso. Ideias que estão rodando aí nesse mundo podem se tornar peso. Sugestões do inimigo podem se tornar peso na sua mente. Sabe uma sugestão que o inimigo coloca no coração das pessoas, que é um peso, que acaba se tornando um peso na vida da pessoa? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama. Não, tô brincando. Ninguém me ama. A pessoa começa a introduzir no seu coração um sentimento de abandono. Isso é um peso que o inimigo coloca na sua mente. A pessoa começa a perder o propósito. A pessoa começa a perder o propósito. Rejeite essa ideia. Fala para o teu irmão, rejeite essa ideia. Sabe por quê? Porque em João capítulo 3, no versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior amor já foi liberado sobre a minha e sobre a sua vida. Tem alguém que te ama sim, e foi capaz de entregar o seu próprio Filho, para que este amor alcançasse o teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Você não pode perder esse propósito. Você não pode perder o propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia. Então o pecado pode se tornar um peso na sua vida também. Ou melhor dizendo, existem pesos que não são pecados, mas o pecado também pode te impedir de correr a carreira que te está proposta. Uma coisa vai te levar a outra. O peso que no início não era pecado, pode se tornar um pecado futuramente, quando você perde completamente a direção e o princípio para o qual você foi criado. Graças a Deus que enviou Jesus para nos libertar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Jesus está disposto hoje a trocar o peso e a perdoar os nossos pecados, a trocar o peso e a perdoar os nossos pecados e nos direcionar novamente ao propósito, para que nós continuemos a avançar na nossa vida com Ele. Quantos querem continuar avançando? Nós estamos no ano da expansão, no tempo de avançar, amém? Mas não é de qualquer maneira que nós vamos correr esta vida. Nós precisamos correr com perseverança. Como diz aqui o texto, volte comigo no texto. Versículo 1, a parte C do versículo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E perseverança, amados, não quer dizer de vez em quando. Perseverança tem a ver com constância.
Diga, perseverança tem a ver com constância. Velocidade, constância, fogo, glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, perseverança. Mas amados, você é daqueles que desiste por qualquer contrariedade? Você é do tipo de pessoa que joga a toalha por qualquer contrariedade? Você é do tipo de pessoa que alguém fala para você assim, joga o lixo ali fora, e você fala, jogar o lixo ali fora de 100 metros da tua casa. Não tem perseverança nem para jogar o lixo para fora de casa. Amados, como existem crentes hoje que não são perseverantes. Como existem crentes hoje que por qualquer coisa desistem de caminhar. Por qualquer coisa desistem da carreira que lhes está proposta. Por qualquer tipo de contrariedade. Nossa, o pastor nem falou comigo hoje, eu não vou mais não. Tem alguma coisa errada contigo, amor. Tu já está pesado aí, nem sabe. Porque aquele que está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, não se embaraça com as coisas deste mundo, não é dominado pelo pecado e tem na sua vida uma constância no relacionamento com o Eterno. Tem em sua vida uma constância no relacionamento com o Eterno. Amados, no nome de Jesus. Dizia uma filósofa popular brasileira que pedra que muito se muda. Quem é a Sandra? Sabe-se. Pode falar. Dizia uma filósofa popular brasileira que pedra que muito se muda não cria. Lembrou, né? Lembrou, sabia que você ia lembrar. Pedra que muito se muda não cria limo. Isso quer dizer que pessoas inconstantes são pessoas que são manipuladas pelas circunstâncias. Pessoas inconstantes são pessoas manipuladas pela circunstância. E essas pessoas são como ondas, estão em cima, embaixo, em cima, embaixo. Elas não mantêm uma constância no seu relacionamento e na carreira que lhes está proposta. Por qualquer coisa, elas desistem de caminhar no reino, desistem de caminhar na igreja, desistem dos seus ministérios, dos seus chamados. Não, amados. Jesus foi constante até a morte, e morte de cruz. Ele foi perseverante até a morte, e morte de cruz, e por causa desta morte, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. A perseverança de Jesus fez com que Deus lhe desse um nome que está acima de todo nome. Jesus cumpriu cabalmente o ministério, o propósito para o qual ele estava sendo separado. Jesus não desistiu da maratona. Jesus não desistiu do seu propósito. E porque ele não desistiu do seu propósito, hoje nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna que está proposta para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Jesus não desistiu do propósito. E olha, se teve alguém que sofreu contrariedade, foi Jesus. Sim ou não? Muita contrariedade, amado. E não foi à toa, ele sofreu essas contrariedades para nos mostrar que na maratona da vida nós sofreremos contrariedades. O que nós não podemos fazer é desistir daquilo que Deus sonhou conosco. Correr uma maratona não é fácil, mas ninguém vai correr a maratona quando alguém chegar aqui, pá, der a largada e você vai pegar o celular, chamar um Uber para levar você até a chegada. Não, amado, você vai ter que correr. Desde o dia que você entrou naquele consultório e alguém botou um aparelho e começou a ouvir, desde esse dia a corrida começou. Desde esse dia aí a corrida começou. E essa maratona que nós chamamos de vida não é fácil. Muitas vezes nós passamos por vales, muitas vezes nós passamos por desertos. Alguns vales são vales da sombra da morte. Porém, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar em meio a esse caminho. Nada nos faltará em meio a essa maratona. Nada nos faltará em meio a essa maratona. Você precisa continuar perseverando. Qual é o final da nossa corrida? Qual é o final do nosso propósito? Volte ao texto para nós encerrarmos. Ministério de música, só para a gente fingir que está acabando. Porque quando o pastor falar que está terminando, tem mais meia hora, né? Sabe disso, né? Você precisa então, primeiro, se desembaraçar do peso. Segundo, do pecado. Terceiro, correr com perseverança. Amém? E quarto, para acabar, você precisa ter um olhar fixo no ponto de chegada. Você precisa olhar firmemente para um ponto de chegada. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: nessa maratona que nós chamamos de vida, você sabe aonde você quer chegar? Existe um final para a sua corrida? Você sabe aonde você quer chegar nessa maratona que você chama de vida? Você sabe aonde você quer chegar? E neste final que você está tentando enxergar, o Senhor está lá? Jesus está lá. Jesus está nesse final? Na maratona dessa vida, no final Jesus está lá. Está lá? Ele está lá? Ou no final que você chegar só vai estar você? Porque se no final que você chegar só estiver você, então você errou no teu propósito. Você não correu a carreira que o Senhor propôs para a sua vida. Você pode chegar nesse final abastado,
Você pode conquistar o mundo inteiro, mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se quando você chegar nesse final, Jesus não for a linha de chegada daquilo que você está correndo, você correu em vão. Se no final dessa jornada os teus olhos não estiverem enxergando na linha de chegada o autor e consumador da sua fé, você correu a maratona da vida em vão. Quantos estão entendendo isso? Então, o propósito de você correr essa maratona da vida é que primeiro você crie condições de você alcançar esse objetivo final, se desembaraçando do peso, sendo perdoado dos seus pecados, tendo perseverança nesta corrida, porque em meio a esta corrida muitos percalços podem acontecer, mas quando você for vencendo todos eles e levantar a sua cabeça, quando chegar lá na linha de chegada, você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Ele estava no princípio, ele também estará no fim. Amém? Ele estava no início da sua corrida, quando você era apenas um... Ele estava no início da sua corrida, e quando você terminou toda essa jornada e chegou aqui, ele estava aqui falando: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra agora no gozo do teu Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus. O que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para ministrar sobre a sua vida é exatamente esse percurso que talvez no meio desta maratona chamada vida você perdeu o propósito por causa dos próprios percalços que essa vida apresenta, os reveses que essa vida apresenta. Isso pode te entristecer, pode trazer um peso, pode roubar a sua alegria, a sua motivação. E acaba que nós vamos nos embaraçando e vamos perdendo o fôlego para chegar até o final. Eu quero nessa noite orar para que esses pesos, para que você se desembarace disso. Eu não posso te desembaraçar, mas o Espírito Santo pode. Eu não tenho como cortar essas amarras, mas existe um Senhor que é todo poderoso e Ele tem autoridade para quebrar cadeias, para destronar o inferno, para desatar nós, para cortar laços. O Senhor quer te chamar de volta a este caminho. O Senhor quer te chamar de volta a esta corrida. Ele quer centrar você de novo no propósito para o qual você foi criado. Talvez você começou mal, mas Ele quer que você termine bem. Ele quer que você chegue no final. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Porque talvez você esteja aqui nessa noite falando: pastor, estou cansado. Estou com muito peso sobre a minha vida, estou cansado.
Deus quer te trazer alívio, perdão. Deus quer mostrar para você direção. Quer levantar a sua cabeça para você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, para que você possa chegar no final recebendo a coroa da vitória, em nome de Jesus. Quero orar contigo. Enquanto nós vamos cantar essa canção, você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Um grande exército se levantou, sinto teu vento a soprar, ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale, você que quer voltar para o seu propósito, eu já posso ver. Deus está te chamando nessa noite, dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Sim, Senhor. A nova estação chegou, ouço o barulho. Deus quer te levar novamente a essa corrida, Algo novo a este começou. propósito. A nova porta se abriu, ouço o barulho. Trazendo novidade ao seu coração. Vinde a mim todos vós, vinde a mim todos vós. Ouço o barulho, dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ler. Sim, Senhor. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Algo novo começou, uma nova estação chegou, ouço o barulho. Deus está fazendo nova todas as coisas. Deus está arrancando todo o peso nessa hora. Algo novo começou, uma nova chave virou. Deus está virando uma chave na sua vida, no seu coração, te trazendo de volta ao propósito. Algo novo começou, uma nova porta se abriu, ouço o barulho. Há uma nova porta para você, aleluia. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Ouço tambores. Ouço tambores. Ouço tambores. Deus está movimentando o céu em teu favor. Deus está movimentando o céu em teu favor. De um grande exército. Deus está levantando você. Deus está levantando você para retomar o seu ministério, para retomar a sua caminhada.
se levantou, e se levantou, e se levantou. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, Deus está te capacitando nessa hora, com velocidade, com constância, com perseverança. dessa nossa geração. Velocidade, constância, Não retroceda, e glória não retroceda, não retroceda. serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, vem agora desembaraçando. Vem agora, Senhor, cortando todo o laço, toda a amarra. Vem desenroscando espírito, alma e corpo. Vem, ó Deus amado, curando a mente. Vem desembaraçando a mente de palavras malditas, de palavras, ó Deus amado, que feriram, que trouxeram peso, de acusações, de estigmas. Vem quebrando agora, Senhor, todo o laço do passarinheiro. Vem cortando agora todo o laço do passarinheiro que está impedindo este povo de correr a carreira que lhes estão proposta. Em nome de Jesus, que todo peso caia por terra, que o sangue de Jesus Cristo te purifique de todo o pecado, que o sangue de Jesus Cristo te perdoe nessa hora, te purificando de todo o pecado, para que neste momento você receba um espírito de constância, um espírito de perseverança, de ousadia, de intrepidez, de coragem, para continuar caminhando. Que o Espírito Santo agora erga a tua cabeça, para que você possa olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus. Porque Ele estava no início da sua vida nessa terra, e também estará quando você a deixar. Em nome de Jesus, receba, receba, receba sobre o teu coração, sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba, 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 em nome de Jesus. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração.
velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Aleluia! Sim, Deus! Sim, Deus! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Receba sobre a sua vida constância, perseverança. Corra a carreira que lhe está proposta. Desembarace, ou melhor dizendo, não se deixe embaraçar, porque o que o Senhor fez hoje foi te libertar de tudo isso, cortar os laços, desatar os nós, quebrar grilhões e cadeias, para que você esteja livre para correr a carreira que lhe está proposta. Não desanime, porque existe uma carreira para correr. É uma maratona, você precisa correr. Mas no final, o teu Senhor vai estar te esperando lá. Corre, porque a vitória já é sua em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Aleluia! Pode voltar ao seu lugar debaixo dessa bênção aí em nome de Jesus.